Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar da vitória do Timão sobre o São Bernardo e a classificação para as quartas de final. Vai encarar a Portuguesa. O André fez o gol da vitória. O que joga esse volante, mas a nota triste foi a lesão de Yuri Alberto. Vamos falar disso e do que vem pela frente? Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tô com a voz meio avariada aqui, né? Acho que uma gripe, um resfriado me pegou, então te inscreve no canal aí pra me ajudar, pra eu ficar um pouquinho menos triste, beleza? Obrigado pela moral, tamo junto, aquele like no vídeo também me ajuda, tá? Cara, o melhor do jogo foi o gol do André, que moleque sensacional. Até de forma surpreendente, né? Ele tava lesionado com uma lesão ligamentar no tornozelo, dito há uma semana mais ou menos, né? Pelo departamento médico, e do nada ele tava em campo hoje como titular, jogando bem, não é só pelo gol, né? Ele cobre todas as partes do campo, ele corre, ele marca, ele chuta, e quando ele se apresenta para finalizar, aí dá palpitações na Fiel, né? Que já viu o Paulinho, o Elias, jogadores desse quilate, né? Chegando para desarmar adversários, para finalizar, Rincon, né? Eu sei que a comparação é um pouco pesada com o moleque, né? Mas ele é diferente, é moleque para você fazer um bom dinheiro, mas eu sei que o torcedor também não pensa muito nisso agora, né? O torcedor quer que ele traga benefício esportivo, e eu acho que ele pode dar, já tem correspondido, né? Já virou um titular do Corinthians em tão pouco tempo. E, cara, como é bom, né? Você vê um moleque assim da base com essa vitalidade, mérito de Dorival. Com dificuldade no transferban, ele começou a promover alguns garotos. O Guinegão foi super importante ano passado, depois oscilou, hoje não tá tão bem. O Kaique não tava tão bem ano passado, esse ano acho que tá até um pouco melhor. E o André é realidade pura, né? Isso sem falar no Breno Bidon, que tá machucado agora, mas tem uma tendência de voltar ali na frente. Agora o André é maravilhoso. Começou como titular, com o Charles no meio campo. Na nossa live que eu fiz aqui no pós-jogo, a galera divergiu, né? Alguns dizendo que ele jogou bem, outros que ele é horroroso, que não sei o quê. Eu acho que o Charles tem limitações técnicas terríveis. Acho que ele não deveria estar no elenco, ser solução, mas eu preciso reconhecer o que o campo me mostra. Em alguns jogos ele tem entrado bem. Especialmente quando ele joga de primeiro volante, na primeira função. E hoje acho que ele fez alguns desarmes importantes, ele foi raçudo, ele jogou pro time. Às vezes ele entrega uma bola, erra um passe, finaliza mal. Sim, porque esse é o Charles. Mas comparando ele com ele mesmo e com a necessidade que o time tinha, não acho que fez um mau jogo, muito pelo contrário. Então fica com a sua análise aí, vai ter gente que vai concordar e gente que não, e tá tudo certo. E o Alan, né, cara, começando como titular também, não foi um jogo brilhante, mas assim, tenho a sensação de que ele tá adaptado já, né, embora recém-chegado, ele parece que joga no Corinthians há muito tempo, é um jogador que tem qualidade, né, para sair jogando, para uma qualidade de passe, qualidade para inclusive aparecer pelo lado esquerdo, como ele apareceu várias vezes para combinar jogadas com o Matheus Bidu, com o Vitinho, que caiu por ali também. Então gosto da qualidade, especialmente do meio-campista Alan. E aí do meio pra frente, você tinha o Vitinho e o Guinegão como titulares no ataque. Os laterais, né, o Matheus Bidu e o Pedro Milans pelo lado direito, que também vale uma referência, né? O Mateuzinho, durante muito tempo, não teve um reserva, né? Ele até entrou no segundo tempo, mas ele precisa de um descanso em alguns momentos, né? Com essa rotina maluca que a gente tá vivendo. E Félix Torres, Kaká improvisados, esquece, né? Era muito ruim. O Pedro Milans, ele cumpre a missão. Ele tem um objetivo e ele cumpre esse objetivo. Ele é lateral de ofício. Ele se apresenta, ele busca tabelamentos, triangulações, ele vai à linha de fundo, ele cruza, ele corta para dentro, busca alguns passes na área de alguém melhor posicionado. Lateral, de ofício. Pode ser que ele falhe em algum momento, mas o Corinthians encontrou alguém para que o Mateuzinho possa descansar eventualmente. E aí preciso falar de um jogador que para mim foi o destaque positivo do jogo, além do André, né? Que foi Rodrigo Garro. Eu até fui um pouco mais ácido, exigente, melhor dizendo, com o Rodrigo Garro no jogo contra o Bragantino, porque ele jogou com o trio, né, com o Memphis e o Yuri, e embora participativo, buscando, né, e até participando dos gols, eu acho que ele tecnicamente tinha feito um jogo abaixo daquilo que ele pode mostrar, tá? Sempre olhando a régua de que o Garro já nos mostrou algo para ser o melhor meia do futebol brasileiro. E obviamente ele não vem de um ano bom, muito por questões clínicas e físicas, mas ele não mostrou tecnicamente isso ano passado. Hoje o Garro foi perto daquilo que ele pode ser. A bola passava muito por ele, ele tentava a todo instante servir os jogadores do Corinthians,
E tem dois lances que simbolizam a atuação positiva do Garro e como ele pode estar aumentando a sua confiança para ali na frente voltar a viver o seu grande momento. Tem uma bola esticada pelo lado esquerdo, que não era uma bola necessariamente para ele, mas ele vai atrás, ele busca. O zagueiro do São Bernardo chega e ele consegue dar um toquinho, uma finta maravilhosa, chega na linha de fundo e consegue fazer o cruzamento. Jogada de força, velocidade, técnica, raça, Rodrigo Garro. E depois uma cobrança de falta espetacular, em que por pouco ele não faz um golaço para sair do estádio e comprar o ingresso de novo. Esse é o Garro, que tem a bola parada, tem a finalização, tem a visão de jogo, tem a vontade de dar certo, de estar ali, de não desistir por nenhuma bola. Esse é o Garro. Ah, mas e o Bidon? Não me interessa. A gente está falando de jogos de 3 em 3 dias. Se os dois estiverem bem fisicamente e tecnicamente jogando aquilo que eles sabem jogar, cara, que problema maravilhoso pro Dorival ter que resolver. Enfim, acho que o Garro merece um elogio pela partida que fez. E, cara, assim, primeiro tempo, o São Bernardo chegou ao seu gol, tava impedido, é verdade, né? Mas uma cabeçada no ângulo, o Hugo até se choca com a trave. E ali o São Bernardo gerava uma dificuldade pro Corinthians, mas foi só também, né? Gol anulado corretamente, e aí o Corinthians no segundo tempo, no primeiro tempo tava chegando ali pelo lado esquerdo e tal, e no segundo tempo, através do André, chega o seu gol, um lance que teve a participação do Yuri também. Antes de eu falar da lesão do Yuri, o Vitinho, que começou como titular ao lado do Guinegão, ele fez algumas jogadas boas pelo lado esquerdo também no segundo tempo. Ele é um jogador de recursos, de virtudes, de técnica, de boas valências. Mas ele tem uma dificuldade no acabamento que ele precisa resolver. Ele faz muitas vezes quase tudo certo. Para finalizar, para cruzar, ele acaba cometendo erro. Então ele busca, ele dribla, ele vai para a linha de fundo. O Vitinho é um jogador envolvente, incisivo, mas ele tem uma dificuldade na finalização da sua jogada, independentemente se ele fosse chutar ou cruzar. E ele precisa melhorar isso, porque ele é um jogador importante, é um cara de elenco, né, que está entrando no segundo tempo dos jogos, muitas vezes recebe a chance como titular, mas impressionante como tem uma dificuldade na hora H. E o Yuri, cara, o Yuri deu dó, assim, porque nos últimos anos ele tem sofrido muito com lesões, e lesões até, cara, lesão na coluna. Ele teve algumas lesões difíceis, assim, diferentes, e muitas vezes demorando para voltar, mesmo que ele se recupere rápido, porque ele tem uma condição genética muito boa, né, o Yuri Alberto, ele se cuida muito, ele tem um staff muito bom, e ele normalmente volta antes do que as pessoas, né, tentam prever. Ele sentiu sozinho a coxa esquerda, botou a mão, provavelmente um estiramento ou uma lesão muscular que a gente não sabe o grau. O Dorival também, obviamente, não confirmou isso pra gente, vai precisar né, da confirmação do exame de imagem, mas é uma pena, porque provavelmente ele vai se afastar por uns dias, talvez até perca o Paulistão. Vamos entender, né, quanto tempo ele vai ficar de fora, mas é ruim. Foi a parte ruim do jogo, né? Ele entra no segundo tempo, participa do gol e aos 43 do segundo tempo vai correr e acaba sentindo a coxa. O que é isso? O Bidon sentiu a mesma lesão, o André foi tornozelo. Gente, não tem como fugir muito de uma sequência insana de jogos que tá todo mundo vivendo. E aí você, né, dá uma explosão ali aqui, acaba sofrendo, que foi o caso do Yuri Alberto. Toda a recuperação para ele, tomara que não seja nada muito grave, aí, que ele possa voltar o quanto antes, porque tem Atlético Paranaense quinta-feira e a Portuguesa no próximo domingo. O Caio César, o Dorival disse que ele já vai começar a trabalhar no campo, na transição, essa semana. Então, provavelmente, na quinta ele não esteja, mas no domingo talvez esteja à disposição. E é importante, por isso que o Dorival falou, por isso que eu bato na tecla dos reforços, né? Porque a gente precisa ter um elenco mais robusto, porque isso vai acontecer. Com esse calendário, isso vai acontecer em todos os clubes. Você vai machucar o jogador, não tem como. Ah, mas eu correria uma maratona se eu ganhasse o que eles ganham. Não correria, ou até correria, com muito treinamento. Porque a gente não é máquina, não adianta, o dinheiro não faz a gente correr mais. Faz a gente se dedicar mais, faz a gente não reclamar talvez, mas não tem como, inclusive baixando o nível do jogo, porque você não consegue de 3 em 3 dias jogar num alto nível de alta intensidade, não tem como. Enfim, o fato é que o Corinthians ganhou com mais um jogador do seu terrão, fazendo o gol da vitória. Um campeonato maluco nessa última rodada, né? Em algum momento o Corinthians estava pegando o Palmeiras, ia ter derby nas quartas, aí mudou a configuração lá, e aí o Corinthians pegou a Portuguesa, fora de casa. Não é fácil, a Portuguesa fez uma belíssima campanha, inclusive venceu o Mirassol nessa última rodada, e fora de casa.
Então, assim, todo cuidado, evidentemente, num jogo único para o Corinthians chegar na semifinal. Que mais que faltou dizer? É isso, né? E quinta-feira tem o Atlético Paranaense, num gramado sintético que está em péssima qualidade. O que você faz? Você usou titulares no derby, titulares contra o Bragantino, misto contra o São Bernardo, bota titulares de novo, agora é brasileiro. E se perder alguém por conta do sintético ou pela sequência de jogos e tiver que preservar e jogar reservas no jogo contra a Lusa? Você vai priorizar o quê? Brasileiro ou uma semi de umas quartas de final de Paulista? Difícil decisão, escolha nesse momento que o time está passando. Enfim, o que vocês acharam do jogo? O que mais a destacar de positivo e de negativo? Comentem aqui. E inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!